Estamos de volta com o nosso Pan News ao vivo para todo o Brasil, 11 horas em ponto. Alinhe o seu relógio com a Jovem Pan. Com os recentes acontecimentos, sobretudo no reality show Big Brother Brasil, muito tem se falado sobre a cultura do cancelamento, que é uma espécie de banimento e linchamento virtual. Mas será que há alguma medida jurídica que pode ser tomada diante desses acontecimentos? É sobre isso que nós vamos falar agora com a advogada Daíli Toigo. Muito obrigado por estar aqui conosco, doutora Daíli, boa noite. É um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, Fernando, mais uma vez por essa oportunidade, pelo convite, de falar um pouquinho de direito digital aqui para vocês. E agora, ainda um tema que está tão em evidência, que é o cancelamento, né? Enfim, acho que a democratização da internet trouxe aí a ampla informação, acesso a todos, e isso acaba colidindo com alguns direitos fundamentais que eu vou falar aqui para vocês. Pois é, eu não aguento mais, eu confesso. A minha paciência é meio curta para algumas coisas. Agora está cancelado, é isso aqui, aquilo, outro, aquilo. Que fenômeno é esse, em primeiro lugar, Daíli, que a internet acaba permeando isso? As pessoas hoje, elas emitem opiniões, emitem falas, emitem conceitos, enfim, e aí hoje não existe, não precisa mais da sua figura como advogado, não precisa mais da figura dos magistrados, existe o tribunal da internet, é isso? Exato, a gente chama isso de tribunal virtual, né? Porque, na verdade, todo mundo tem ali a liberdade de expressão, mas eu costumo falar que a nossa liberdade de expressão esbarra no direito do outro, né? Então, a internet não é uma terra sem lei, eu sempre falo isso, porque o linchamento virtual, né, que seria esse cancelamento, que na verdade as pessoas, de repente, propagam um pensamento, uma ideia, uma opinião, e um grupo ou determinadas pessoas acabam fazendo uma política, o que a gente lá no passado chamava de #MeToo, né? Todo mundo vai colidindo com aquilo e começa uma propagação de uma campanha contra aquela fala. E na verdade você vai cancelando aquela pessoa em todos os níveis, seja empresarial, contratual, e isso tem um baita impacto na vida do indivíduo, daquele que é linchado, porque acaba perdendo ali um emprego, os seus vínculos familiares, seus vínculos de amizade, e até afeta demais o psicológico, algumas vezes até chegando ao passo de um suicídio, de uma depressão. Então, a internet, o importante que todos temos que ter em mente, que não é uma terra sem lei, embora ali a gente tenha o anonimato, a gente tem alguns facilitadores, né, porque a gente está atrás da tela de um computador, então a gente acha que não tem um poder, né, a falta de um regimento, um código próprio para isso, também favorece esses tipos de ilícito, desse tipo de comportamento, né? O amplo acesso à internet, o anonimato, a falta de regramento, isso facilita muito esse tipo de linchamento, cancelamento virtual. E só que isso não está passível de ser punido, sim, tanto penalmente como civilmente, né? Então, aquele que causa dano ao outrem tem o dever de reparar, seja suportando os efeitos penais, como também civil, né? O efeito patrimonial, porque você acaba gerando um dano que não é só moral para aquela pessoa, você atinge o subjetivo do indivíduo. Então, está sendo muito, a ocorrência desse fato do cancelamento está sendo muito evidente agora, principalmente agora com a coisa do reality show, mas já outros influencers, outros artistas já sofreram isso também. Então, todo mundo pode sim emitir seu pensamento, sua expressão, sua opinião, e aquele outro que se sentir ofendido tem o direito também de denunciar para uma plataforma, enfim, tentar retirar aquele conteúdo que de repente o atingiu, mas de uma forma não fazendo disso a lei de Italião, né, olho por olho, dente por dente, fazendo sua própria justiça, como esse tribunal virtual que a gente tanto fala, né?
Agora, Daíli, tem essa questão então de quem vai e promove esse cancelamento, mas e também quem fala, né? Nós estamos vendo no próprio reality show, as pessoas estão acusando, né? De quem faz esses discursos também. Essas pessoas também podem incorrer em crime, né? Elas também podem passar por essa questão. Falam de um massacre, de uma tortura psicológica, enfim. Quem é o cancelado da internet muitas vezes pode também estar cometendo algum tipo de crime também, né? Tem dos dois lados, então. Exato, evidentemente. Então, nenhum ato, nenhuma fala que seja que propaga uma intolerância, um preconceito, um racismo, uma calúnia, uma difamação, uma injúria é aceitável na internet. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que todo esse conteúdo pode ser removido. Ao mesmo tempo que a gente tem a liberdade de expressão, a gente também tem o direito da personalidade, que é um direito aí protegido constitucionalmente. Então, tudo que atinge a nossa honra, a nossa imagem, nosso nome, a nossa reputação, a gente pode sim, tem ali, a gente pode alçar a mão do instrumento que é a remoção de conteúdo na internet, né, e o direito ao esquecimento, enfim. Temos aí algumas medidas judiciais que a gente pode tomar, sim, fazer uso contra, de repente, um discurso de outra pessoa que nos atinge, que seja preconceituoso, que seja intolerante. Se a gente se sentir ofendido, a gente pode sim também fazer uso dos instrumentos penais e cíveis, né, de reparação. Contanto, não tem que retribuir na mesma moeda, né? Eu não aconselho retribuir na mesma moeda, porque também pode ser prejudicado e pode também ter ali o seu dever de indenizar, de ser punido. Uma dúvida que eu tenho, por exemplo, no caso de um reality show, onde nós estamos vendo situações muitas vezes reiteradas, né, de certo tipo de abuso, enfim, de falas, etc. Apenas quem é a vítima, né? Nós tivemos um episódio de um dos participantes que teve que sair, né, que saiu do jogo por não aguentar. Se essa pessoa quiser, ok, ela pode ir à justiça, etc. Mas quem está fora, existe uma espécie de ação? Existe alguém que possa provocar, até mesmo o Ministério Público, por conta de, às vezes, o jogo estar excedendo, de alguma pessoa estar excedendo, ter cometido algo nesse sentido? A gente consegue ter isso também ou não? Sim, na verdade, a própria vítima, né, dessa ofensa, na verdade, nesse reality aconteceu entre pessoas, né? No caso, o Ministério Público pode entrar com alguma ação envolvendo um menor, ou vendo um interesse mais pesado, vamos colocar assim, né? Do que propriamente, aliás, os participantes, né? Então, pode sim, respondendo sua pergunta, mas nesse âmbito do reality, aquela pessoa que teve ali o constrangimento, ele pode sim fazer o uso ali depois do programa, da saída, todos aqueles efeitos que eu já acabei de falar, tanto cíveis como penal também. Isso pode ser estendido, por exemplo, a grupos de WhatsApp, ambiente empresarial, dentro das empresas, das corporações. Tem casos como esse também, doutora? Tem, as empresas também já sofreram atos de banimento, de repente uma propaganda, um marketing vinculado na mídia, que de repente gera aquela comoção, né? Aquela opinião contra, né? Os artistas já sofreram bastante isso, alguns influencers, dependendo de algum comportamento que adotou, ou uma expressão, ou uma atitude que gera uma indignação. Então, também está passível disso, né? Então, de repente, apesar de a gente ter ali a lei que protege de crimes virtuais, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados também. Então, de repente, uma empresa usa indevidamente os dados de alguém, que hoje dados a gente fala que é como petróleo, né? Tem bastante força, tem bastante valor no mercado, e de repente é utilizado de uma forma errada, que gera o dano a alguém também, e de repente isso é propagado
ou de repente vazam os dados e a empresa não toma a atitude de orientar, de avisar, de comunicar ali sobre aquele vazamento, e gera uma comoção, gera uma discordância das pessoas, ela sim está passível de sofrer o cancelamento, dependendo de uma... Um exemplo muito claro disso é uma propaganda que de repente é mal interpretada, e aí as pessoas deixam de comprar determinado produto, aniquilam aquela marca, né? Deixam de favorecer aquela marca, assim como uma personalidade também, que de repente deixa de ter o apoio de determinadas marcas, de determinados seguidores, de ter a sua participação ali no mercado ou na rede social mesmo. E entre colegas do ambiente de trabalho, isso também pode acontecer, né? A pessoa ela ser excluída de reuniões, ela ser colocada por algum motivo, alguma ação que teve, isso também pode acontecer, né? Sim, não é só no ambiente virtual o cancelamento. Sim. O cancelamento ele pode ser promovido até numa empresa, pelo próprio empregador, né? Pode ser promovido ali pelos colegas, numa instituição de ensino. Então, ele está presente não só no mundo virtual. No mundo virtual, a gente pode até acrescentar aqui que os delitos que hoje a gente tem tipificado no Código Penal, que estão previstos no Código Penal, é amplamente configurado dentro também do ambiente virtual, e no físico não tem nem o que questionar, né? A gente pode alçar a mão dessas mesmas medidas judiciais que eu acabei de falar, que seria uma punição penal, uma reparação civil, de repente, diante de todo aquele cancelamento ali no ambiente físico, né? E quando a gente fala em crimes, doutora, quais seriam, né? Nós estamos falando aí do quê? De dano moral, porque as pessoas às vezes, e é até legal a gente ensinar, né, a diferença, né, da injúria, da calúnia, né? Tem algumas questões que seria até de maneira didática para explicar para as pessoas. Às vezes a gente usa o termo errado sem saber, né? Qual a diferença desses termos, né? E aí a pessoa pede reparação por danos morais. Nós estamos falando de tudo isso. Isso envolve na cultura do cancelamento? Sim, envolve. Os delitos mais comuns são os delitos contra a honra, que seria a difamação, a injúria e a calúnia, né? Além do que também tem a ameaça. Mas vamos lá, vamos diferenciar. A difamação é quando você imputa um fato ofensivo àquela pessoa. A injúria, você já xinga aquela pessoa, você fere a honra dela, né? Você imputa uma coisa negativa àquela pessoa, você faz ela questionar a sua própria capacidade, né? Seu burro, por exemplo, né? É uma injúria, né? A difamação é você falar mal daquela pessoa, você ferir a reputação dela para a sociedade. E a calúnia é você imputar um fato criminoso. Por exemplo, o seu ladrão. Então, isso é muito comum na internet, né? Principalmente a difamação. E a injúria e a difamação, a ameaça, a invasão de dispositivo móvel para propagar, de repente, uma foto íntima, um conteúdo ofensivo. E todo mundo, né, tem ali o direito até o esquecimento, né, a pleitear isso judicialmente, que enfim, você retira da internet algo que lhe afeta a honra, a imagem, e que ficou no passado, e você tem o direito da remoção. Mas isso é uma medida que a gente tem que tomar judicialmente, né? A gente não pode retirar um conteúdo sem uma autorização judicial, exceto se for um caso de pornografia infantil, de pedofilia, de nudes, né, de imagens pornográficas não autorizadas. Então, isso a gente consegue retirar da internet, até mesmo sem uma autorização judicial. E aquela aplicação na internet, se porventura tiver uma ordem judicial e não acatar, ele poderá ser responsabilizado também de acordo com o Marco Civil da internet. E tem uma questão, eu queria saber se essa máxima ainda vale, não é? Quem acusa, ao acusador cabe o ônus de provar, né? Sim, né, em todos esses delitos que eu acabei de falar, você tem o dever de provar, né? Isso com relação ao âmbito civil. No âmbito penal, enfim, cabe ali
no inquérito, enfim, no procedimento criminal, ser apurado aquela autoria, aquela conduta. Já no civil, por ter uma responsabilidade subjetiva, falando um pouco tecnicamente, a vítima tem o dever de provar sobre o agente, sobre o nexo causal e sobre o dano. Então, ela tem que provar que realmente houve um dano, que aquele dano ocorreu e quem é o agente, como aquilo ocorreu. Então, eu sempre aconselho aquela pessoa que foi vítima, seja de um crime contra a honra, seja de um cancelamento, obter todos os prints relacionados a isso, fazer uma ata notarial, fazer um boletim de ocorrência, enfim, tomar algumas cautelas para ter aquele conteúdo salvaguardado, para usar isso numa ação civil, numa ação penal, né, que depende bastante da atuação do advogado, depende também do conteúdo de prova que o cliente também nos traz. Em linhas gerais, então, para finalizar, né, doutora, nós temos que pensar em várias situações. Quando você vai cancelar alguém, tome cuidado. E quando você for falar, for se manifestar, também tome cuidado para não ser, pelo menos, né, o chato, para não ser o ditador de regras, né, para não ser aquela pessoa que acha que sabe mais que os outros e aí promove essa intifada contra si. Então são duas situações que as pessoas têm que se atentar, porque a exposição na mídia e sobretudo também no digital é muito grande, né, doutora? Muito, e viraliza, né? Você pode virar memes, como está acontecendo até mesmo agora nesse reality, né? Ali a candidata, a participante, tá virando, tem memes correndo na internet, isso é pulverizado, e uma vez isso acontecendo, é muito difícil você ter o controle, né, desses compartilhamentos, dessa informação, por mais que você de repente consiga remover por uma medida judicial, é muito difícil você ter o controle. Então, a internet é um meio muito dinâmico, muito rápido. Então, tudo que a gente tem que postar, o que a gente posta na internet, o que a gente comenta, a gente tem que ter muita cautela, porque realmente não é só nessa questão de cometer ou não cometer um crime, mas sim sobrepesar na vida daquela pessoa, no social, no emprego, ali na rede de contatos, de relacionamentos familiares. Então, a gente tem que ter muita cautela com isso, porque isso vai perdurar por um longo tempo, né? Então, até os tribunais superiores, atualmente, agora numa decisão até de ontem do STF, eles, tudo que tem uma propagação na internet, eles pensam duas vezes em retirar, né? Então, não é tão fácil assim exercer esse direito ao esquecimento. Você tem que ter realmente muita cautela no meio e ter cuidado, porque o cancelamento pode gerar um outro cancelamento e assim seguir, né? Então, as pessoas, acho que nesse período de pandemia, de restrição, ficaram com os ânimos meio atiçados, e a internet teve um peso muito maior no convívio, né, nas relações das pessoas. Isso acarretou ainda mais a ocorrência desses crimes, da intolerância, do preconceito, dos discursos de ódio que de nenhuma forma é aturado pelo nosso ordenamento. Pois é, antes de ficar com os dedos agitados para escrever algo, para gravar alguma coisa, um bom gole de bom senso não faz mal a ninguém. Acho que esse é o recado fundamental para não ter depois que correr atrás de reparações, enfim. Tem gente que está perdendo milhões de reais em contratos, etc, etc. É uma situação muito chata e muito ruim. Gostaria de agradecer doutora Daíli, mais uma vez, Daíli Torrigo conosco aqui na Jovem Pan. Hoje o assunto direito digital, a cultura do cancelamento e as implicações jurídicas, né, que trazem essa situação. Muito obrigado mais uma vez, doutora. Eu que agradeço o convite. Boa noite. Muito bem. 11 horas e 19 minutos. Cuidado para não ser o chato da internet, hein? Isso aí tem de montes. Tem que tomar cuidado porque o negócio é sério.